Imagina o que é acordar todo dia com uma dor de cabeça lancinante. E você vai nos médicos, vai no neurologista e ele fala que não tem nada. Ele dá alguns remédios que não funcionam. Imagina que depois de um tempo você começa com uma dor nas costas que não passa, uma dor na cervical, depois uma dor na lombar. Isso atrapalha o seu trabalho, você não está conseguindo se concentrar. Você vai no ortopedista, você vai no fisioterapeuta. Ele fala que não tem nada. O fisioterapeuta faz algumas sessões, mas não tem melhora. De repente você começa com uma dor nos ombros, uma dor não só no trapézio, mas uma dor em se mexer mesmo, como se fosse aqui na junta. Você fala, não é possível, eu vou no reumatologista. Você vai e não tem nada. E ele te dá uma injeção de, enfim, de corticoide, mas não melhora. E isso vai deixando você cada vez mais cansada, cada vez mais frustrada. Até que chega o seu endocrinologista e fala, olha, talvez você pudesse ir num psiquiatra. E aí tudo cai. Psiquiatria tem a ver com isso? Bom, o fato é que dor crônica, dor em várias partes do corpo, é um dos principais sintomas do quadro depressivo não diagnosticado. Aliás, essa é a principal queixa que leva as pessoas aos médicos, aos clínicos gerais, e são queixas que às vezes duram anos, quiçá décadas, e fazem com que a pessoa perca tempo, perca dinheiro, perca vida de qualidade, até alguém suspeitar que pode haver um quadro depressivo, tratar e fazer com que a pessoa recupere a qualidade de vida e recupere-se da dor, recupere também o brilho, o interesse, a vivacidade em poder fazer as coisas. Por isso que nesse vídeo eu vou falar para você qual que é a relação biológica entre depressão e dor, por que não é frescura, por que isso é algo neurobiologicamente determinado. Eu vou te falar também os 5 principais tipos de quadros dolorosos que acometem pessoas com depressão, como que você consegue identificar se existe um quadro depressivo por trás da sua dor, e eu vou te dar uma dica de um treino de atenção para que você possa começar a melhorar a sua dor e também melhorar o seu humor a partir de hoje. Então não perde esse vídeo para você não perder nada disso, que isso é importantíssimo para a sua saúde e para a saúde das pessoas com quem você convive aqui no canal Saúde da Mente. Olá, sou Marco Antônio Arbudio, eu sou médico, psiquiatra clínico, formado pela Universidade de São Paulo e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo de levar para você informações corretas, informações baseadas em evidência, baseadas em ciência sobre o funcionamento do nosso sistema nervoso, sobre os quadros que, enfim, podem fazer com que a gente perca a capacidade de decisão sobre as nossas ações, que são os chamados transtornos psiquiátricos, mas o objetivo não é só levar solução, não é só levar informação, mas também levar solução. Me distraí com minha gata Paçoca, que está aqui comendo aqui, ela estava comendo uma fita crepe aqui, perdão. Bom, para quem me conhece sabe que eu gosto de escrever no Flipchart, às vezes não fica tão bonito, mas é uma coisa que eu gosto para poder organizar o meu pensamento e para dar uma concretude para umas coisas muito abstratas, né, que tem no nosso sistema nervoso, e ainda mais relacionados à psiquiatria, que é uma coisa que ainda tem uma coisa meio, sei lá, né, meio nebulosa para algumas pessoas. Mas vamos então aqui imaginar que este desenho, nós temos aqui um pé, isso aqui é um pé, tá? Que teve um machucado, e aqui ele está subindo pela coluna até que nós chegamos aqui no nosso cérebro. Então, isso aqui eu ilustrei para você entender como é que é o mecanismo de dor normal. Então imagina que você pisou num prego. Então tá ali um prego, você pisou no prego, a dor, sentiu a dor. O que acontece quando você pisa num prego? Uma vez que você pisa num prego é o seguinte: nós temos aqui receptores de dor, nós temos receptores de tato, temos receptores de temperatura, nós temos vários receptores na nossa epiderme, né, no nosso sistema nervoso periférico, temos receptores de dor também. Esses receptores, uma vez que eles são ativados, eles vão mandar uma mensagem elétrica. Então, mandam uma mensagem elétrica através de nervos, que são neurônios, né? Através de axônios que vão até corpos celulares de neurônios, passa para o dendrito, vai na sinapse, vai para outro axônio, mas essa velocidade de comunicação dentro do fio do neurônio é uma velocidade que é próxima à velocidade da luz, é próxima à velocidade de uma onda eletromagnética. Por quê? Porque é muito rápido, não tem outra coisa que é tão rápido quanto a luz, obviamente. Pelo menos dizem que é isso. Mas assim, seria mais ou menos como a gente acender um interruptor de tomada, acende a luz imediatamente. Por quê? Porque é uma onda eletromagnética. Então, o cérebro, o sistema nervoso, ele é um sistema elétrico, um sistema eletromagnético. Que bom, para a gente poder pensar rápido. Então, quando você pisa no prego, o que acontece? Vai vindo aqui, né, esse estímulo até o cérebro. Antes disso, na própria coluna já tem um outro estímulo motor que faz você tirar o pé. Para tirar o pé antes até de chegar aqui no cérebro. Então, às vezes, você tira o pé antes de sentir a dor. Todo mundo já teve essa experiência, né? Mesmo no fogão, colocar a mão ali, tá queimando. De repente você tira, aí depois você vai ver que tá ardendo. Você nem viu que estava ardendo na hora. Isso é um reflexo medular. É bom isso, para proteger o nosso corpo. Mas, como é que a gente sente a dor? A gente sente a dor quando ela vai caminhando, ela chega aqui. Aí, ela tem que chegar nessa parte aqui
que eu estou rabiscando, que é o nosso córtex pré-frontal, preferivelmente dorsolateral, que é a área onde é o centro executivo do cérebro, é o CEO, é ele que é o adulto na casa, ele que manda, é aí que a gente pensa, tá? Mas até chegar lá, o estímulo doloroso ele vai passar por um monte de áreas primitivas do nosso cérebro, áreas primitivas que compõem algo que você já deve ter ouvido falar, chamado de sistema límbico, que é uma coisa muito complexa, né? Sistema límbico composto de vários pequenas estruturas. Então, uma das estruturas aqui é o hipocampo, que regula a memória, regula memórias emocionais. Uma outra estrutura aqui é a amígdala, que regula as nossas emoções, não regula só o medo, não, regula outras emoções intensas, às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis. Ele passa também por uma areazinha aqui, pelo tálamo, que reúne informações de outros sentidos, né? Do tato, da visão, do paladar. Ele passa pela uma área aqui chamada de giro do símbolo, que em algumas áreas dele, né, na área muito extensa, que é responsável por uma filtragem emocional da informação para dar para o cérebro algo já mais meio mastigado. Então ele é como se fosse um radar, um filtro, que pega a informação do corpo toda, a informação do meio, ele dá um significado para aquilo e já dá ali meio que mastigado, conta a história para o nosso cérebro pensante de como que as coisas estão acontecendo. Só que pode ser uma história que seja mais verdadeira, uma história menos verdadeira. Então, aqui, essa parte ele vai contar uma história, normalmente, que tem um componente emocional muito forte. Aí ele vai até o nosso córtex sensitivo, que é onde a gente sente mesmo, e daqui volta e vai para cá. Então, quer dizer o quê? Que até a gente ter noção de que a gente pisou no prego, a gente já tirou o pé. E já tivemos informações da amígdala, do hipocampo, do tálamo, dos outros circuitos. Tivemos a informação desse giro do símbolo, que é como se fosse meio que um fofoqueiro para o cérebro, assim, né? Uma substância, uma área subcortical que filtra e dá uma carga emocional para aquela informação. E quando vem para a gente, aquilo já vem com uma série de coisas, vamos dizer assim, um pouco mais carregadas de um tom emocional muito forte. Então é impossível, e eu digo sim, é impossível você sentir qualquer tipo de dor sem que haja um componente emocional e um componente, enfim, do seu estado de humor altamente influenciando a sua percepção de dor. Não tem como, é impossível, senão você não consegue, não chega aqui. Não tem que passar por N vias e vão receber N informações. E até lá você já tirou o pé, que bom, né? Porque até passar por tudo isso já tem um caminho mais rápido aqui. Então toda dor, ela tem uma dor, teoricamente ela é uma lesão tecidual, né? Um tecido, uma parte do corpo foi lesionado e toda dor tem esse componente de interpretação emocional e também a interpretação física. Então isso está presente em todo tipo de dor, mesmo que seja uma dor de prego, uma dor de facada, uma dor de tiro, até uma dor de um término de relacionamento. Então são dores que todos eles têm este componente comum. Quer dizer que o nosso cérebro não diferencia muito bem dores, entre aspas, né, emocionais de dores físicas. Por que eu coloco entre aspas? Porque nós que inventamos esse nome, até a gente conhecer muito bem como é que o nosso cérebro funcionava. Mas tudo bem, não tem problema, você não precisa acreditar em mim, mas basicamente isso ocorre. A gente vê isso muito... Bem, o pessoal fala muito quando está jogando bola, né? Eu jogava bola muito tempo atrás, e às vezes a gente tomava umas pancadas, viu? A gente torcia o tornozelo, ficava depois uma bola, melancia, mas na hora a gente não sentia muita dor, né? Ou na hora parecia que nada aconteceu, a gente ia ver só depois. Porque o corpo estava quente. Não sei exatamente o que quer dizer o corpo quente, mas basicamente a nossa atenção, nosso foco, enfim, né? Toda a interação, ela estava dando um significado pequeno para aquela dor. Agora mesmo conversando com vocês, eu estou conversando, e se eu parar para pensar, eu devo estar com alguma dor nas costas, ou na minha lombar, ou enfim, em algum lugar do corpo, se eu prestar muita atenção nisso. Mas eu não estou agora dando importância para isso, porque eu estou concentrado em outro local, aqui falando com vocês, estou pensando no que eu vou falar, enfim. E isso, então, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o nosso cérebro consegue dar uma importância maior ou menor para a dor, dependendo do que a gente está fazendo, dependendo do nosso estado emocional, dependendo de onde esta área está prestando atenção. Se essa área está muito concentrada em alguma coisa, ela vai inibir a dor, e a gente vai sentir uma dor só se for um negócio assim absurdo. Bom, isso é a dor normal, tá? Aí vai mandar uma mensagem de volta aqui. Vou colocar em azul a mensagem de volta, né? Vai mandar uma mensagem de volta aqui, ó. Tem dor mesmo, hein? Cuidado aqui, tá? Tirou o pé já, legal. Vamos não pisar de novo. Perfeito. Isso é uma dor nociceptiva. É uma dor normal, tá? É uma dor nociceptiva. Aguda, é uma dor normal. Agora vamos imaginar que isso daí fica, sei lá, dá uma inflamação, dá uma infecção e vira sei lá, né, um abscesso, uma coisa meio ruim, você tem que tomar antibiótico, fica doendo aquilo e você fica meio com receio de pisar ali. O que acontece, por exemplo, nesse caso, uma situação hipotética, tá? Pode acontecer de que este caminho de chegar a dor até aqui e daqui de cima, né, transmitir essa dor aqui embaixo, esse caminho, que é um caminho elétrico, ele começa a ficar facilitado, porque o nosso corpo tem dessas. Isso é um negócio de uma coisa chamada de neuroplasticidade.
neuroplasticidade, que basicamente tem a ver com o quê? Com que o cérebro ele vai aprendendo e ficando mais craque naquilo que ele repete de fazer. Isso é basicamente uma forma de aprendizado. Então, neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se remoldar, se reconectar devido à experiência, isso nada mais é do que o cérebro ficar mais craque naquilo que ele tende a repetir, e ficar mais craque quer dizer o quê? Ele vai fazer com que o impulso elétrico passe mais rapidamente, ele vai ficando mais eficiente neste tipo de comunicação. Quer dizer que você fica, por exemplo, depois inflamado um tempo, você fica meio com receio de pisar, e esse impulso ele fica meio que indo e voltando, vai tendo uma facilitação ou uma sensitização periférica, ou às vezes uma sintetização central, enfim, vai ficando mais rápido e mais fácil, tanto você mandar a informação para cá, quanto você buscar esta informação. E isso pode fazer com que? Com que aí depois, mesmo passado o seu abscesso, mesmo passou, você drenou, você fez ali a cefalexina, né, enfim, tomou um antibiótico, não sei se dá a cefalexina mais, faz tempo que eu não vejo isso, mas pode ser que você fique com uma dor naquela parte do pé. E isso não tem nada de psicológico, isso foi facilitado, por quê? Porque esses fios começaram a ficar muito craques em fazer isso. Tem vários mecanismos biológicos que fazem isso acontecendo. Normalmente os fios vão ficando mais grossos, né? Vai tendo uma sinapse, vai ficando mais gordinha, outras vias aí, mas enfim, vai ficando uns fios muito mais craques em conduzir corrente elétrica para perceber a dor ali e receber essa informação de dor. Então, se isso ocorre muito tempo, pode ser que essa dor ela se transforme numa dor crônica. O que é a dor crônica? É uma dor que dura mais do que 3 meses. Você vai ver que várias coisas na medicina tem essa coisa de 3 meses, né? Então a gente meio que coloca isso daí, porque 3 meses a gente entende que meio que foi o tempo para que essa neuroplasticidade, esse aprendizado ocorresse. E aí pode ser que a pessoa fique com dor no pé um tempão, e vai estar doendo mesmo. Ela pode ir de novo lá no cirurgião que fez, no pronto-socorro, e falar, tá doendo esse troço aqui. Aí ele olha, mas não tem nada, mas tá doendo. Não consigo pisar no chão, não consigo mais jogar futebol, poxa vida, né? E aí, isso daqui, essa dor crônica, ela pode começar a entrar num ciclo, que é o chamado ciclo da dor crônica. Como é que é o ciclo da dor crônica? O ciclo da dor crônica, ele basicamente, mais ou menos assim, né? Então, vou colocar aqui. O ciclo da dor crônica tem... Sim, tem a dor, mas a dor faz com que você comece a evitar colocar aquele pé no chão. Então você vai o quê? Você vai diminuir a atividade naquele movimento. Então aquele movimento de colocar o pé no chão vai ficar um pouco inibido. Então começa com você o quê? Inibindo a atividade. Nesse caso é no pé, mas pode ser nas costas. Você começa a mexer menos as costas, vai pôr no poço, pode ser no joelho, você começa a descer menos, sair menos de casa, descer menos escada. Isso vai levando ao quê? Vai levando a basicamente uma diminuição do condicionamento muscular daquela área. Ou seja, se eu piso menos no chão, eu vou ficar com menos força naquele joelho, menos força naquele quadríceps, vou ficar com menos força ali no músculo do tornozelo, no gastrocnêmico aqui, que é na parte do músculo aqui da panturrilha. Eu vou ficando com descondicionamento muscular ali, não vou ficando muito craque em fazer aquilo. Por quê? Porque eu não estou fazendo. Isso vai levar ao quê? Vai levar com que você tenha alguns medos. Você vai começar a ter um certo pensamento um pouco distorcido do quê? De colocar esse pé de volta no chão. Você começa a ter o quê? Pensamentos, vou colocar aqui mentirosos, de que se você colocar esse pé no chão vai ser uma dor insuportável e você não vai aguentar, e você vai, enfim, vai ser horroroso. E esses pensamentos fazem com que você tenha o quê? Com que você tenha uma maior chance de ficar inativo, ou faz com que você comece também a se julgar um pouco. Por que eu comecei a ter isso? Por que eu comecei a ficar com esse negócio desse jeito? Ele começa a dar para você uma sensação de que você tem uma parte ali que está incapacitada, uma parte sua que não pode se mover, uma parte sua que está doente. E isso vai fazer com que você tenha o quê? Tenha uma queda de humor. E o que eu chamo de humor? Humor tem a ver com o nosso nível de energia física, de energia mental e de sensibilidade a coisas positivas e a coisas negativas. Então tem uma queda de humor, você começa a ficar meio um pouquinho menos energia, um pouco mais animado, um pouco, enfim, né? Não pensar nisso não te dá muita clareza mental, e você começa a ficar mais sensível à dor. Não só a dor aí, dor em outras partes também do corpo, você fica mais sensível à dor em geral. Isso é uma queda de humor, devido a um pensamento mentiroso, movido por uma lesão que já não tem mais lá. Mas isso começou o quê? Começou a se perpetuar. E isso, uma queda de humor, como cai a sua energia física, cai a sua motivação, faz com que você tenha o quê? Mais
inatividade, porque você tenha menos energia para tentar colocar, desafiar, ver o que acontece. Isso vai deixando você com um músculo mais descondicionado, vai dando mais pensamentos mentirosos, negativos, vai deixando você com humor pior, e isso é um ciclo que causa a chamada dor crônica. Toda dor crônica, ela provavelmente, né, pelo que a gente postula hoje, o modelo que serve para a gente poder tratar é um ciclo vicioso, tá? E o que isso tem a ver com depressão? Tem a ver o seguinte, que pessoas que procuram, né, hospitais, pronto-socorros, lugares clínicos, que têm com queixas de dores crônicas, que duram mais do que 3 meses, que não tem mais relação com a lesão em si, cerca de mais ou menos 55%, 55,6%, se eu não me engano, elas têm o diagnóstico de depressão. Então mais da metade das pessoas que têm dor crônica têm um diagnóstico de depressão. E dessas pessoas que têm um diagnóstico de depressão junto com dor crônica, cerca de 69,4% delas dizem que isso leva a algum tipo de incapacidade para trabalhar, que isso atrapalha, que isso prejudica, que isso faz com que ela tenha faltas, com que ela tenha um desempenho menor no trabalho. E também desse grupo, cerca de 55,3%, metade, diz que isso também atrapalha a vida social, os relacionamentos. Então, se você tem esse ciclo de dor, por N motivos, você tem mais da metade de chance de ter um quadro depressivo, e se você tiver um quadro depressivo, é muito provável que isso esteja interferindo no seu trabalho e possivelmente nos seus relacionamentos. Então, é algo que é bastante importante. Quer dizer, então, que dor sempre vai levar a um quadro depressivo? Não, mas a chance é uma chance que não é descartável. E pessoas que têm depressão. O que é a depressão? A depressão, então, seria esse outro ciclo aqui. A depressão também, a gente considera ela como um ciclo, cujo principal fator, né, o centro desse ciclo aqui, né, vou colocar aqui no meio, é o que? A perda, a diminuição da capacidade de ter emoções positivas. Isso é o elemento central de um quadro depressivo. Você fica com uma sensibilidade amortecida, anestesiada, em relação ao interesse nas coisas que você gostava de fazer. Você, por exemplo, se você vai ver o jogo do seu time de futebol, você sente aquilo mais sem graça. Você vai comer uma coisa que você gostava, você sente gosto meio que não tem muita graça. Isso a gente chama de anedonia, uma falta de prazer, hedonismo, quer dizer prazer, anedonia, falta de prazer. Só que isso não acontece só no presente, quando você está consumindo algo. Não, isso também ocorre no futuro. Você não consegue antecipar que no futuro isso vai ser melhor. Ou seja, você perde a capacidade de antecipar que existem coisas boas que podem ocorrer lá no futuro. Como é que a gente chama isso? A gente chama isso de esperança. Então a gente perde a esperança, a gente tem uma desesperança. Então, você que já ouviu de muito coach, ouviu esses dias do coach falando, olha, pode roubar tudo de você, pode tirar seu dinheiro, tirar sua casa, tirar sua esposa, tirar seus filhos, tirar não sei o quê. A única coisa que você não pode perder nesse mundo é a esperança. Aí, esse coach, na verdade, provavelmente ele nunca lidou com ninguém que tinha depressão, porque a falta de esperança normalmente é algo que já vem desde cedo, vai acabar acontecendo. Então, na verdade, ele não tem uma ideia muito fácil do que é conviver com depressão, e por isso que eu digo que depressão não é para fracos e é a pior doença que um ser humano pode ter. Não só eu que advogo isso, não, viu? Eu e uma série de pessoas, incluindo o Robert Sapolsky. Se você não conhece, passe a conhecer o Robert Sapolsky. Pode digitar do jeito que você achar que o Google vai te corrigir, que é um cara barbudo que faz vários podcasts aí, mas ele é um cara que estudava muito primatas, orangotangos, e, enfim, macacos, mas ele é responsável por uma das teorias mais atuais sobre como se dá a diferença entre medo e ansiedade. É um cara extremamente respeitado academicamente, e além disso ele escreve uns livros ali, meio para entretenimento e tal, mas é um cara realmente muito respeitado do ponto de vista de produção científica e de impacto na área de conhecimento sobre transtornos do humor, mas principalmente de ansiedade, né? Ele basicamente definiu aí os parâmetros do que a gente chama hoje de medo e de ansiedade, que não é a mesma coisa, mas deixa para outro dia. Então, ele também tem uma aula dele, né? Você pode achar isso no YouTube, em Stanford, ele é professor de Stanford, sobre humor, transtornos do humor. E ele fala, eu vou advogar nessa aula, que depressão é o pior quadro que você pode ter na vida. Ele diz, né? Tem uma frase dele que a depressão é um quadro que tem características químicas, características biofisiológicas, neurobiofisiológicas, características genéticas, características altamente influenciadas por experiências ruins na sua infância, que tem como característica central tirar a sua capacidade de apreciar o nascer do sol. Essa é uma definição dele que é muito legal. Então é isso, basicamente depressão é essa diminuição da capacidade de sentir prazer, é o sintoma-chave. Às vezes ela não está tão presente, às vezes está mais presente, menos presente. Por quê? Porque também tem um aumento das emoções negativas. Então, na depressão nós temos isso daqui, isso leva ao quê? Leva a uma paralisação comportamental.
das ações, a gente faz menos coisas, a gente se isola. Por quê? Porque a gente não tem uma anedonia também social, a gente não vê graça, ou a gente tem vergonha, ou a gente não consegue prestar atenção muito nas outras pessoas, então a gente se isola socialmente e a gente tem um cansaço constante, tem um cansaço mental e físico constante, porque tem uma queda de energia física e mental, então tudo é difícil para fazer, desde calçar uma meia, até fazer uma planilha, até escolher uma roupa, é tudo de cansativo para fazer. Mas algumas pessoas podem fazer muito bem, mas ela sente que é mais pesado, então você tem uma certa paralisação. O que mais? Uma outra característica da depressão é que ela inibe o circuito do prazer e também inibe, que fica muito próximo, o circuito da sua concentração no ambiente fora de você, que a gente chama de controle cognitivo. Quer dizer que nós ficamos presos numa coisa chamada de ruminação, que é o quê? São pensamentos sobre o porquê você está deprimido, sobre arrependimentos, sobre problemas do passado, sobre coisas que você deveria ter feito diferente para não se sentir assim. É basicamente uma autorreflexão do porquê você está deprimido, só que essa autorreflexão não chega nunca a solução nenhuma. É uma autorreflexão voltada para problemas, não para soluções. E isso pode tomar horas e horas do seu dia, porque basicamente não é só que você está com esse circuito hiperativado, você também não está conseguindo colocar atenção fora de você, porque essa área está diminuído, a atividade está diminuída. Então você pode ficar horas nisso e sempre você vai chegar em algumas conclusões, se você pensar muito a respeito disso, que vão ser conclusões de que você é uma pessoa culpada, a culpa é sua, você estragou, ou de que você é inútil, você nasceu errado, você é inferior aos outros, ou de que de fato não tem o que fazer, você é assim, sempre vai ser e não tem o que mudar, ninguém pode te ajudar e nada pode ser diferente, ou seja, uma desesperança com desamparo. A ruminação ela sempre vai levar a isso, só que ela rouba a sua atenção no momento presente, rouba a sua produtividade e tira mais a sua energia. Então tem esses dois aqui, e leva mais paralisação, e mais paralisação leva mais ruminação. E isso vai alterando o quê? Vai alterando a sua biologia e as suas sensações físicas também. Então você vai tendo, enfim, alterações de sono, alterações de apetite, para mais, para menos, você vai tendo alterações relacionadas à parte de movimento também, você vai tendo alterações inflamatórias que precedem a depressão, mas depois que ela começa, ela também provoca isso. Você vai tendo alterações na neuroplasticidade de ter áreas cerebrais que não conseguem se reconectar. Então o cérebro se prende nesse ciclo, só que ele não consegue sair dele, porque, enfim, tem uma série de outros mecanismos moleculares que fazem com que as substâncias que fazem você virar a marcha, elas vão embora. Então você fica congelado nesse circuito. Isso eu explico melhor em outros vídeos. Tem a Maratona Supera a Depressão, que eu faço esse compilado inteiro das causas, tratamentos não medicamentosos, qual que é o começo, meio e fim disso. Mas basicamente, assim, tem várias alterações biológicas que alteram coisas vitais suas, o sono, o apetite fica desregulado, a sua capacidade de se concentrar, de fazer coisas e processos inflamatórios ocorrendo. E isso também vai fazer com que você altere, né, tem uma alteração em relação à sua forma de pensar, mas em relação também às suas sensações, né, as suas sensações, aqui eu vou colocar sensações emocionais, seria, vamos colocar sentimentos. A diferença de uma coisa para outra é muito teórica, né, mas seria basicamente você se sentir triste, se sentir vazio, se sentir angustiado, sentir que você está sozinho, que ninguém te entende, que você não pertence a lugar nenhum. Então, tem essa parte aqui de sentimentos ou emoções, parte de pensamentos, que em geral são ruminativos, parte de biologia, parte de paralisação comportamental, e isso normalmente vem junto com tem uma situação externa que pode desencadear. Mas, uma vez que isso começa, você vai cada vez mais piorando a sua situação externa. Por quê? Porque você vai tendo menos memória, menos concentração, menos energia, e você vai ter menos condições de produzir no mundo, menos condições de resolver problemas, menos condições de se aproximar das pessoas, menos condições de superar os obstáculos que de fato levaram você à depressão. Se você, por exemplo, pode ser que o gatilho externo para você começar a ter isso tenha sido o quê? Essa dor e essa queda de humor. Pode ser. Como pode ser o contrário? Pode ser que esta queda de humor, de sensação, tenha sido algo que fez com que, junto com essa inflamação, você começasse a entrar nesse ciclo aqui. Então, por isso que uma coisa vem junto com a outra, não é 100% das vezes que isso acontece, mas todo quadro depressivo diminui o seu limiar à dor. Você está sentindo dor mais facilmente. Por conta desse ciclo, sim, mas também por conta de aspectos da nossa neuroquímica. Por quê? Porque aí sim nós vamos aquilo lá que vocês já conhecem, né? Então aqui, ó, na base aqui da nossa medula, nós temos aqui como se fosse um portão, entre aspas. Não é um portão de verdade, né? Mas é como se fosse um portão de noradrenalina e de serotonina. Existe uma diminuição dessas substâncias na depressão? Sim, não globalmente, né? Mas pelo processo inflamatório, tendência a sintetizar um pouco menos disso. Agora, se colocar noradrenalina e serotonina, vai melhorar totalmente a depressão? Mais de 50% dos casos não vai melhorar, vai piorar. Então, assim, não é simples assim, não quer dizer que não tenha como melhorar, mas tem.
Então, se você não respondeu a nenhum antidepressivo, calma, tem muita esperança. Então, mas aqui tem um portãozinho, que tem esses dois aqui, que faz com que aqui ele dê uma filtrada para ver que dor que vale a pena chegar no cérebro ou não, né? Então, por quê? Porque se a gente estiver muito concentrado em algo, isso tem que ser bloqueado. E além disso, aqui no nosso córtex pré-frontal, que regula a nossa atenção, quando a gente está muito atento numa coisa, a gente não está conseguindo sentir dor em outras partes do corpo, dá uma inibida, né? Essa parte dessa atenção externa, ela é regulada em parte pela noradrenalina e também em parte pela dopamina. Mas a noradrenalina ela tem até um aspecto mais importante do que a dopamina para fazer com que você consiga prestar atenção no objeto, né? Você ter aquele foco no objeto específico. A dopamina ela também é importante para inibir as distrações. Quer dizer o quê? Quer dizer que na depressão, uma diminuição de serotonina e de noradrenalina, ela faz com que você também fique mais sensível à dor. Então essa é a relação que é um pouco complexa, mas você vê que uma coisa pode levar a outra e você pode às vezes estar nesse ciclo de alimentação de um para o outro. Por quê? Porque o humor e esses pensamentos, né, meio mentirosos, meio negativos, eles são coisas comuns aos dois quadros. E aí, o que a gente faz? A gente trata os dois. Isso é muito mais rápido do que você imagina e dá para tratar os dois sem uso de medicação. Mas vamos ver. Daqui a pouquinho, então, vamos ver agora como que é que isso é feito e quais são os principais tipos de dores que acometem as pessoas com depressão. Bom, aqui perfeito. Aqui eu coloquei o caso da Joana, né, que é um nome fictício, mas é uma paciente que de fato eu atendi mesmo, paciente que era enfermeira, superativa, determinada, e que ela passou por essa peregrinação, sendo que os dois principais sintomas que ela teve no início foram dor e cansaço, né? O cansaço, um cansaço que não passa, claro que tem várias causas para a gente investigar, mas sempre tem que estar na mente, principalmente num clínico, pelo grau de prevalência, ou seja, pela estatística mesmo, que tem que suspeitar de um episódio depressivo. Por quê? Porque do ponto de vista estatístico é o diagnóstico mais provável, e as queixas que as pessoas se manifestam nos pronto-socorros com depressão, elas são majoritariamente, cerca de 90% são queixas de fadiga. O clínico tem que perguntar, mas não foi perguntado outras questões. Então ela teve aí, né, essa questão de ter um tratamento para dor de cabeça, dor nas costas. Aqui ela fez um tratamento com triptanos, por exemplo, sumatriptano, que é um remédio que às vezes é difícil largar, com ortopedites, aqui ela tomou diprospan, tá? Com neurologistas, com endócrino. Sei que ela chegou, acho que ela estava tomando, se eu não me engano, ela estava tomando codeína, o sumatriptano e mais uma série de outros analgésicos comuns, né? Dipirona, neosaldina, anti-inflamatórios. E o fato é que não estava resolvendo, né, o quadro dela. Mas qual que seria a grande questão? Seria perguntar duas perguntas simples, né? Você tem tido uma dificuldade em ter prazer, em ter interesse pelas coisas que você gostava de fazer ultimamente? As coisas têm ficado meio chatas, meio sem colorido, sem vida. E você tem sentido mais triste, mais desanimada, com um vazio, com uma sensação, às vezes, de pensamentos ruins ou pensamentos autocríticos, com uma sensação de angústia? Se tivesse feito essas duas perguntas para ela, e ela responderia, claro que sim, na maioria dos dias, isso faria uma diferença brutal em todo o tratamento dela. Claro que só essas duas perguntas não fazem o diagnóstico, tá? Mas seriam duas perguntas de rastreamento. Mas agora a gente está sabendo já e saber que a separação entre dor física e dor mental é uma separação que nós inventamos. O nosso corpo ele não trabalha dessa forma. Quer a gente acredite, quer não. Mas quais são as 5 principais dores, então, que se manifestam em quadros depressivos? Mas pode causar dor, assim, enfim, de qualquer tipo de magnitude. As duas perguntas que a gente tem que fazer é em relação a isso, em relação a perda de interesse, de prazer, de motivação, em relação ao aumento de sentimentos de angústia, de pensamentos autocríticos e de se sentir para baixo, triste mesmo, ou sentir como se fosse um aperto no peito, né, algo que paralisa a pessoa. Essas são duas perguntas que a gente pode fazer e se isso ocorre com frequência. A primeira dor é uma dor de cabeça, na verdade, né? Antes eu até tinha uma estatística de dor nas costas, dor na lombar, que é de fato muito comum isso, mas a dor de cabeça pela prevalência, uma dor de cabeça dos dois lados, né, que é uma cefaleia tensional, que é comum também em quadros de TAG, ela entra aqui como a primeira dor de cabeça pela questão de prevalência. Dor de cabeça dos dois lados, em geral no final do dia, melhora com o exercício. Essa dor de cabeça não é uma dor de cabeça de padrão de enxaqueca, tá? Mas é uma dor de cabeça que tem esse caráter que vem, vai, intermitente, que não vai melhorando com o tempo. O que mais? A segunda dor é a dor nas costas, principalmente na lombar, mas uma dor nas costas e uma dor muscular em geral, né?
Porque a dor nas costas ela tem muito a ver, tem um pouco a ver com a postura, um pouco a ver, mas tem a ver muito também com uma falta de movimento, uma falta de ação. A gente sabe que pessoas que se movimentam menos pela casa e que se levantam menos, né, ficam muito tempo sentadas, elas têm um risco maior de entrar em depressão. Isso foi visto na pandemia, com monitoramento de aplicativos. Então, dor nas costas, ela seria a segunda colocada, tá? Mas dores musculares em geral, principalmente na questão da lombar ou mesmo aqui na cervical. A outra dor, que é uma dor muito comum, né, nesse quadro, é uma dor de estômago. Ou uma dor abdominal difusa. Por quê? Porque na depressão tem uma diminuição na velocidade do esvaziamento gástrico, e isso faz com que a pessoa ela possa ter uma sensação de empachamento, uma sensação às vezes de azia, às vezes um pouco, né, uma coisa meio de refluxo, ou então ter uma sensação de cólica abdominal mais intensa. Então a pessoa, ela muitas vezes tem uma questão de comer, mas sentir que está meio cheio, aquilo não está descendo direito por conta deste empachamento, tá? Então isso é muito comum. A quarta dor seria uma dor relacionada à dor nas articulações, que é chamada, né, a famosa dor nas juntas, né? Então dor no joelho, dor no movimento dos ombros, dor no cotovelo, dor no tornozelo, dor nas articulações, que tem muita relação com a diminuição do movimento também. O movimento é algo essencial para o ser humano, em todos os aspectos, né? Tanto o movimento literalmente, quanto o movimento em relação a você notar que você está caminhando rumo a um objetivo que você quer, né? O movimento é de fato o que traz a sensação de felicidade, mas as pessoas elas tendem a se mexer menos, e quanto menos a pessoa vai se mexendo, mais não condicionada ela fica, mais exausta ela vai ficando, e o período de descanso se estende, isso vai ficando cada vez, seja mais difícil sair desse movimento. Então a pessoa começa a fazer, já sente logo a dor e ela começa a parar, mas dores articulares são comuns. E por último, é uma dor o quê? Uma dor difusa, que é chamada dor no corpo todo, né? E que vem junto com uma sensação desse cansaço, que muitas vezes é um cansaço descrito como um cansaço em paralisia em chumbo, que é basicamente assim, dói em todos os lugares e parece que para se mexer o músculo está impregnado por chumbo, é pesado, e até quando a pessoa faz exercício físico, uma paciente que ia muito na academia, ela enfim, é difícil ela conseguir ter a mesma performance, ela está mais fraca, de fato, tá? Então essas seriam as principais dores. E como que a gente pode fazer um exercício simples para que a gente possa começar a mudar esse viés atencional? A parte de atenção ela é importante, tanto é que medicamentos noradrenérgicos que melhoram essa parte de atenção são usados, por exemplo a duloxetina, que é o Cymbalta, o Veligia, mas a gente pode começar a treinar esta parte de concentração. O melhor treino para isso são treinos de mindfulness, mas não mindfulness muito solto, mindfulness mais guiado, tá? Agora, o que vai de fato fazer com que isso melhore, tanto em termos de depressão quanto em termos de dor crônica, que foi o que aconteceu com essa paciente, ela foi tratada de forma não medicamentosa, tanto para depressão quanto para dor crônica, é nós irmos estimulando o movimento antes de termos motivação. Então o movimento ele tem que vir antes da motivação. A ação gera motivação, né? Então a ação ela gera a sensação, e isso é verdade para todo mundo, mas na depressão isso fica mais claro. A gente acha que é o contrário, né? Que a gente precisa estar motivado primeiro para fazer algo, e às vezes isso até acontece no dia a dia, mas não é isso que é o primitivo. O primitivo é o ser humano naturalmente se movimenta, e ele vai ter mais vontade de se movimentar ou menos vontade dependendo do que ele recebe de feedback negativo. Então saber que para esses dois quadros, né, claro, cada um tem a sua especificidade, né? Na dor crônica, o protocolo, que é o protocolo de TCC, que é uma terapia cognitivo-comportamental, que é um treino basicamente de pensamentos e comportamentos, é um protocolo de pacing, que é você, basicamente seria gradualmente ir aumentando esse nível de atividade física, mas de uma forma com que a pessoa não fique exausta, porque se ela ficar exausta, ela vai ter que descansar muito tempo, isso vai estragar, vai piorar um pouquinho o quadro. E para a depressão, a principal, né, o chave do tratamento psicoterapêutico, não tem como alguém falar o contrário, é uma coisa chamada de ativação comportamental, onde a gente vai também, da mesma forma, ativando a pessoa, só que aí fazendo atividades voltadas para os valores, coisas importantes da vida, voltada para questões que ela
tem um senso de realização, ou para questões em que ela tem uma sensação de prazer, ou ela tem uma sensação de conexão. Mas os que mais motivam de fato são atos, microatos, voltados para a sensação de realização. Mas tudo isso tem um procedimento, tá? Mas o que é importante a gente entender? Que nesses todos os casos, né, a gente vai focar em melhorar a nossa atenção e a gente vai colocar na ação. E isso daqui é muito mais importante do que ter motivação. Então a ação e a atenção vem antes da motivação. Como é que a gente pode começar a treinar hoje? Então um treino é muito, vamos colocar aí, um treino muito simples, que eu adaptei, em inglês é brave, eu adaptei como suave, tá? Como assim? Primeiro o S é de soltar a respiração. Você solta o ar devagar, puxa o ar, assim, sem precisar contar, sem precisar fazer força. Você solta o ar, puxa o ar, faz isso umas 2, 3 vezes. Puxa o ar. Quando puxar o ar, sente o abdômen se expandindo. Puxa o ar com o abdômen se expandindo. Mais uma vez, puxa o ar e solta. Perfeito, perfeito. Aí, então é suave, né? O que é esse U? U é de nós fazermos aí digamos, uma supervisão, uma Então aí depois a gente vai para o U. U seria de usufruir. Usufruir o quê? A gente vai fazer um escaneamento rápido corporal da ponta da cabeça até a ponta dos pés, só observando as áreas que estão tensionadas e que estão dolorosas, mas a gente vai usufruir no sentido de que observar também as áreas que estão relaxadas e não tentar nesse momento relaxar ou fazer qualquer coisa com as áreas que estão doendo. A gente vai simplesmente observar, usufruir esse processo de observar como o corpo está. Então você começa pela cabeça e você vai descendo, observando cada área, pontos de tensão, pontos de relaxamento, pelos braços até os pés. Perfeito. E aí o último, depois você vai o quê? Você vai visualizar, você vai concentrar sua atenção na área que está dolorida. Pode ser, por exemplo, os ombros aqui, vamos dar um exemplo. No meu caso, está doendo um pouco os ombros. Você vai então parar nessa parte e você vai visualizar que nessa região está saindo como se fosse um raio de sol, um raio de luz, de uma luz quente, de uma luz morna, que está sendo emitida dessa área e ela está, ao mesmo tempo que ela vai saindo, ela vai relaxando, ela vai derretendo toda a tensão presente nessa área. Você vai imaginar, vai visualizar isso dos dois lados. Tem gente que tem mais facilidade, outras pessoas menos facilidade. Feche os olhos, tente fazer, não tem jeito errado de fazer, tá? Não é vestibular aqui, não é a FUVEST. É só a gente imaginar essa área, imaginar que ela está sendo iluminada, está saindo uma luz quente, uma luz calorosa, uma luz harmoniosa, e isso está derretendo a tensão nessa área, derretendo a dor. Aí, o último é o E. O E de expandir, e você vai pegar esta área que está sendo iluminada e você vai expandir essa luz, essa luminosidade que traz calor, que traz relaxamento para o corpo inteiro. Então você vai sentir que isso está se expandindo por todas as áreas do seu corpo, até que o corpo inteiro esteja tomado por essa luz branca, calorosa, essa luz que traz um conforto e um relaxamento, e você vai tentar fixar a atenção nisso. E pronto. É claro que, uma vez que você pratica isso, obviamente não vai ser uma coisa mágica, mas isso é um treino atencional, para que você possa, ao mesmo tempo que perceber as áreas da dor, você perceber e trocar a sua atenção para outras áreas de relaxamento. E isso faz com que você consiga, no dia a dia, alternar a sua atenção, fortalecer o seu córtex pré-frontal, e isso faz com que você tenha um parâmetro anti-dor. Não é que ela vai embora, mas ela vai sendo diluída por outras sensações. Então, suave, solta a respiração, usufrui a observação do corpo inteiro, visualiza a área dolorosa tendo, né, a sua dor derretida por essa luz, depois você expande isso por todo o corpo.
tenta essa estratégia e escreve aqui embaixo o que você achou e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar, mas eu quero ouvir os seus comentários aqui, o que você achou dessa técnica, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.